E aí, tudo bem com vocês? Nos vídeos anteriores eu trouxe um pouco dos livros que fizeram parte até agora da minha formação e que eu considero essenciais, também de CDs, discos, músicas que são importantes também ao longo da minha história. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre filmes que eu considero essenciais, que para o meu gosto também, né, e que me ajudaram bastante também na minha formação como pessoa e como cinéfilo que sou. Eu tenho costume, né, quando não em tempos como o que estamos vivendo agora, de ir ao cinema pelo menos uma vez por semana. Aí vocês vão falar assim, nossa, como você arranja tempo para poder ir ao cinema uma vez por semana? Sempre costumo ir na última sessão. Então, depois de terminadas todas as atividades do dia, eu antes, né, procuro qual que é a última sessão do determinado filme que eu estou interessado, e aí costuma ser 21 horas, às vezes dependendo do cinema até um pouco mais tarde. Então, eu me esforço, vou lá, assisto, porque tenho um gosto muito especial pelo cinema. E estar no cinema não é a mesma coisa que estar em casa, pelos streamers, pelos aplicativos como o Netflix ou outro, e assistir. O cinema tem um gosto especial, né? Além daquela tela gigantesca, o som de uma forma diferente que a gente não consegue reproduzir da mesma forma na nossa casa. Mas vamos ao que interessa. O primeiro filme que eu quero mostrar para vocês é um musical de 1965, que talvez você já tenha assistido aí na sessão da tarde em alguma oportunidade, mas é um filme muito delicioso, né? Que é um clássico que todas as famílias acho que devem assistir. Se chama A Noviça Rebelde, com a Julie Andrews, né? Então, de 1965, um filme que eu gosto muito, tem aqui na minha coleção. Um outro filme clássico, né, que é de 1972 e que é muito bacana porque conta a história de Santa Clara e São Francisco, é o filme Irmão Sol, Irmã Lua. Então esse filme é de 1965 e ele é do famoso diretor italiano Franco Zeffirelli. Vale a pena também assistir, por isso que ele está aqui na minha coleção. Mudando um pouco de rumo, alguns filmes de ação, né? A partir do ano 2000, principalmente, nós tivemos uma grande quantidade de filmes de super-heróis que brotaram dos quadrinhos para as telas do cinema. E este filme foi certamente um dos mais importantes porque fechou toda uma sequência de filmes, a chamada primeira fase da Marvel. Então é The Avengers, Os Vingadores, que certamente é um dos mais importantes filmes aí, principalmente dessa primeira, da primeira década do século XXI, né? Ou dessa primeira parte do século XXI. Um outro filme que certamente será é apontado como um dos mais importantes dessa década, também um filme de ação, talvez o melhor filme de ação dos últimos tempos, é o Mad Max Estrada da Fúria, com o Tom Hardy e a Charlize Theron. É um filme fantástico, muito bem produzido e que traz a Furiosa, a Charlize Theron, como protagonista, né? Filme muito importante. Um outro segmento de filmes que eu gosto muito, vocês já devem ter visto até a partir dos livros que eu apresentei, é o segmento do terror. E um filme que é essencial, fundamental, para que a gente pudesse entender tantos outros filmes que vieram depois, é um filme de 1968 que se chama A Noite dos Mortos Vivos. É o primeiro filme de zumbi da história, né, que fala sobre os zumbis. É um filme clássico, essa versão aqui é uma versão remasterizada e colorizada, mas o filme original era em preto e branco, que também já assisti a versão preto e branco, para a época certamente aterrorizante. É um filme que vale a pena, porque a partir desse filme você vai entender todos os outros filmes de zumbi que foram produzidos. O outro que eu vou mostrar aqui é o mais atual, é de uma série, né, que começou
aí, mais recentemente, e que tem filmes extraordinários, que é Invocação do Mal. Esse primeiro filme traz várias referências que depois iria se tornar uma franquia, né? Que continua, inclusive, com um dos próximos episódios que estava marcado para estrear esse ano. Como vocês sabem, muitos dos filmes desse ano vão atrasar por causa da questão dos cinemas estarem fechados. Mas o curioso de Invocação do Mal é que eu considero o segundo filme, que é o que está aqui, Invocação do Mal 2, como melhor ainda do que o primeiro. E quando há sequências, a tendência é que o nível caia. Nesse caso, não. O segundo filme, é melhor do que o primeiro. Um outro filme que está aqui, e a gente trouxe porque tem uma característica importante, é o filme do Hugh Jackman, Logan, né? O Logan é o Wolverine, famoso Wolverine dos cinemas. E esse filme é interessante porque é um filme que foi feito para maiores e que resgata tudo aquilo ou que conserta, vamos dizer assim, tudo aquilo de errado que fizeram com o personagem, mostrando que se for feita uma boa produção, um bom cuidado com a história, até aquelas histórias ou aqueles personagens que foram estragados em outros filmes podem ser recuperados. Mas eu considero também esse um excelente filme de ação. E agora eu vou mostrar para vocês algumas trilogias, que é também uma forma de fazer cinema. Além de fidelizar o público, né, também é uma forma de ganhar bastante dinheiro que os estúdios de cinema encontraram. Mas eu trouxe aqui 4 trilogias que eu considero muito importantes para a história do cinema. A primeira que eu vou mostrar é também um clássico, é a trilogia do Poderoso Chefão, que ditou todo um jeito de fazer cinema, mostrando os mafiosos, né? Então esse aqui é o primeiro filme, é o filme de 1972, melhor filme de 1972, feito na mesma época de Irmão Sol e Irmã Lua, né? Então é um filme clássico, uma forma extraordinária de fazer cinema, né? Maravilhosos os cenários, a tranquilidade para se fazer o filme, o tempo certo de cada cena, atuações perfeitas. Então tudo aquilo que aqueles mais exigentes cinéfilos podem exigir. Um outro filme que é fundamental para a história do cinema e que uma trilogia que é fundamental, mas a partir do primeiro filme, é a trilogia de The Matrix, que é de 1999, um filme que, a partir da sua tecnologia, da sua ação, da sua forma de contar a história, inspirou tantas outras histórias aí nos últimos 20 anos. É um filme certamente de referência, é o tipo de filme, é um filme que eu assisti lá no cinema, né? E que quando você sai do cinema, na época em que foi feito, em 1999, na virada do século, é aquele filme que você sai enxergando o mundo de uma outra forma. Então uma trilogia, né, da The Matrix, muito importante para a história do cinema e particularmente uma referência para mim. Uma outra trilogia que é fantástica, porque também conta uma história fantástica, é a trilogia do Senhor dos Anéis, que para mim, né, tem entre os seus filmes as melhores adaptações de livros para o cinema, ou a melhor adaptação de série de livros para o cinema. Então, O Senhor dos Anéis é também perfeito, tem fidelidade aos textos do livro, né, que eu também já tive a oportunidade de ler. Então é uma produção impecável, né? A trilogia venceu vários Oscars, né? Esse primeiro filme venceu 4 estatuetas do Oscar, que é uma referência para o cinema. Então, sensacional. E por fim, eu quero mostrar para vocês uma trilogia que para mim é muito importante, porque assisti os 3 filmes no cinema e com um gosto, um prazer muito grande pela aventura. Eu sou muito empolgado com histórias de viagem no tempo, aquilo que é a consequência da viagem no tempo. Então eu acho fantástico e uma trilogia que eu não poderia deixar de indicar para vocês e também de dizer que é uma das referências
para mim, dentro da minha história como cinéfilo, é De Volta para o Futuro. Vale a pena, é uma história divertida, que conta mil e uma reviravoltas, né? Muitas histórias que de repente surge um plot twist. Plot twist são aquelas mudanças que ninguém espera dentro dos enredos, e é um filme que vale, uma trilogia, não é? Que vale muito a pena. Então é só um pouquinho, né? Tem centenas, milhares de filmes. Hoje eu tenho como lição, como aprendizado, que você não assiste um filme só porque ele é bom. Você assiste um filme porque ele te distrai, né? Você absorve cultura porque você precisa não apenas aprender, entender, mas você precisa também se divertir, né? Viver a experiência, né? Para mim, só de estar no cinema pode ser o pior filme, só de estar ali no cinema, vivendo aquela experiência, né? Tirando um pouquinho do tempo para poder respirar, para poder absorver um pouquinho daquela determinada história, já vale a pena. E você? Qual o filme que é mais marcante na sua história? Qual é o filme que você gostou mais de assistir? Qual é o filme que você está mais ansioso para assistir no momento? Conta aí para mim, me diz o que você achou nos comentários. Aproveite para se inscrever no canal, curtir esse vídeo se você gostou. Um grande abraço e até a próxima.